Você já teve tanta certeza de algo que nem cogitava estar errado? Já defendeu com convicção uma ideia, uma crença, uma verdade, até o dia em que a vida, com toda a sua delicadeza ou brutalidade, te apresentou algo que desmontou tudo por dentro? Fica comigo, porque o que você vai ouvir agora pode te surpreender. Não é só uma história sobre fé, é sobre orgulho, ruptura, silêncio e um reencontro inesperado com o que eu menos esperava. A oração que eu costumava rejeitar. Durante anos, eu me considerava firme, convicta, esclarecida. Cresci ouvindo que certas coisas não eram bíblicas, que certas práticas, como o terço ou a devoção mariana, eram invenções humanas, desvios do caminho. Eu acreditava nisso com todas as forças. Era evangélica, sábia, argumentar, com rixa versículos. Tinha discurso pronto. Se alguém me perguntasse o que eu achava da Ave Maria, eu responderia sem hesitar: isso não é para mim. E mais do que isso, no fundo, eu julgava, achava que quem rezava aquilo estava perdido, enganado, preso à tradição. Mas aí veio aquela noite, um hospital, um plantão difícil, e uma senhora frágil no leito 17. Ela mal conseguia falar, mas tinha um brilho diferente no olhar, uma paz serena no meio da dor. Eu tentei puxar conversa, oferecer atenção. Ela apenas sorriu, olhou para mim com doçura e começou a sussurrar a oração que por tantos anos eu havia desprezado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Eu gelei, não pela oração em si, mas pela força invisível que aquilo carregava. Era como se, naquele sussurro, houvesse algo maior do que palavras. Uma presença, uma certeza, uma entrega que eu não conseguia explicar. Me senti desconcertada. Não consegui reagir. Você já passou por isso? Aquela sensação de que algo dentro de você se moveu, sem permissão, sem aviso, só porque foi tocado por algo verdadeiro demais para ser ignorado? Foi isso que aconteceu comigo. Uma oração simples, saída da boca de uma senhora doente, atravessou minhas barreiras teológicas, minhas certezas intelectuais, minhas defesas emocionais, e entrou direto no meu coração. E sabe o que mais me assustou? Não foi a oração, foi perceber que eu, tão cheia de razão, nunca tinha sentido Deus daquela forma. Naquele instante, eu não queria argumentos, queria entender de onde vinha aquela paz. E por que, mesmo fragilizada, aquela mulher parecia mais inteira do que eu. Aperte Dolly. Algo começou a mudar. Não foi uma conversão instantânea, foi um processo silencioso, mas real. De escuta, de desconstrução, de busca pela verdade com humildade e principalmente de reencontro com Maria, aquela que eu tanto rejeitei, sem nunca ter conhecido de verdade. O que aconteceu depois daquela noite abriu feridas, sim, mas também trouxe respostas. E é sobre isso que a gente vai falar agora, porque quando a fé encontra o coração no momento certo, ela não entra pela mente, entra pela dor, pela verdade e às vezes por uma simples Ave Maria. Fica aqui, porque o que vem a seguir vai te mostrar o que eu descobri, e talvez isso também toque você. E eu confesso, foi difícil admitir que por tanto tempo eu estive fechada para algo que, no fundo, meu coração já precisava. A oração da Ave Maria, que antes me incomodava, agora parecia ter se tornado uma chave. Uma chave que abria portas internas que eu nem sabia que existiam. Eu, que costumava buscar respostas prontas, comecei a fazer perguntas mais sinceras. E nesse processo, percebi que fé não é domínio, não é controle, fé e abertura. É quando a gente deixa de resistir e começa a permitir. Se esse assunto faz sentido para você, se de alguma forma esse testemunho te tocou ou trouxe à tona alguma lembrança, alguma luta interna que você vive, deixa aqui nos comentários o que mais mexeu com você até agora. Eu leio cada comentário com carinho e sei que, quando a gente compartilha, outras pessoas também se sentem acolhidas. Às vezes, a sua história pode ser a força que alguém precisa para dar o próximo passo. E se essa conversa despertou algo em você,
curte esse vídeo. Pode parecer só um clique, mas é isso que faz esse conteúdo alcançar mais corações que também estão sedentos por algo real, por algo que cure por dentro. A sua participação aqui é o que mantém esse espaço vivo, o que faz esse canal continuar existindo para contar histórias como essa. Histórias que no fundo são nossas também. E claro, se você sente que quer caminhar junto, se esse tipo de conteúdo fala com a sua alma e você quer continuar descobrindo essas verdades escondidas na simplicidade da fé, se inscreve aqui no canal. Tem muita coisa profunda e bonita que ainda vamos viver juntos por aqui. E falando em profundidade, algo ainda mais forte me esperava depois daquela noite. Porque foi ali, diante daquela senhora orando baixinho, que eu percebi que o que me afastava de Maria nunca foi a doutrina, foi o orgulho. E quando ele começou a ceder, o que entrou no lugar foi algo que eu jamais imaginaria. Eu cresci em um ambiente onde tudo era muito claro. Havia o certo e o errado, o bíblico e o antibíblico, o espiritual e o que era tido como desvio. E, dessa lógica, Maria não tinha lugar. Não como intercessora, não como mãe espiritual, e muito menos como alguém digna de devoção. Ela era apenas a mulher que gerou Jesus. E ponto. Qualquer coisa além disso, na minha mente de então, era idolatria. Quando via alguém com terço na mão ou ajoelhado diante de uma imagem, meu julgamento era quase automático. E eu achava de verdade que aquelas pessoas estavam perdidas e me considerava de alguma forma mais esclarecida por ter a verdade. Minha fé era intensa, sim, mas carregava uma rigidez disfarçada de zelo. Eu não sabia, mas por trás de tantas convicções, heavy metal, medo de estar errando, medo de ser enganada, medo de questionar o que sempre me ensinaram. E com esse medo, nasceu também uma espécie de orgulho espiritual. Eu lia a Bíblia, orava com fervor, ia aos cultos com frequência, mas meu coração, embora cheio de palavras, era fechado para escuta. Qualquer ideia diferente da minha já era um ataque. E assim, sem perceber, eu fui alimentando uma fé que não me permitia ser tocada. Quando me falavam de Nossa Senhora, meu olhar era sempre crítico. Isso é coisa de católico, eu dizia. Como se isso por si só já invalidasse qualquer valor. Não importava o quanto a pessoa falasse com amor. Não importava o quanto ela testemunhasse milagres ou transformação. Eu já tinha decidido que aquilo não podia vir de Deus. E essa decisão não veio de um estudo profundo, mas de uma repetição de frases prontas, frases que ecoavam no meu pensamento, sem que eu jamais tivesse parado para escutar o outro lado. Com humildade. E o mais duro de reconhecer hoje é que muitas vezes eu zombava, não com deboche escancarado, mas com aquele tom de superioridade disfarçado de zelo. Eu dizia que estava defendendo a fé, quando na verdade eu só estava rejeitando aquilo que eu nunca me permiti conhecer de verdade. E é por isso que aquela noite no hospital me desmontou, porque não foi uma doutrina que me confrontou, foi uma oração sussurrada, vinda de alguém que não precisava me convencer de nada. E a paz dela falava mais alto que todos os meus argumentos. Agora, eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o que aconteceu nos dias seguintes, aquele encontro, revelou verdades ocultas dentro de mim, feridas que o Yu mascarava com razão, e que só começaram a cicatrizar quando eu permiti que Maria, sim, aquela que eu tanto critiquei, me conduzisse de volta ao coração de Jesus. Comenta aí, isso faz sentido para mim? A internação foi tão repentina que eu nem tive tempo de organizar os pensamentos. Num dia eu estava trabalhando, resolvendo tudo no automático, com aquela sensação de que tinha o controle da minha vida. E no outro, me vi deitada numa maca, com o barulho dos monitores e o cheiro forte de hospital tomando conta de tudo. Era como se o mundo tivesse apertado o botão de pausa. E eu, acostumada a sempre dar conta de tudo, agora dependia dos outros até para tomar água. O quarto era pequeno, com luz fria e uma janela estreita que mal deixava o sol entrar. Havia silêncio demais. Mas não era aquele silêncio de descanso, era um silêncio que gritava. Um silêncio que me obrigava a encarar tudo o que eu vinha adiando dentro de mim. Ali, sem a presença constante da minha família,
sem os compromissos do dia a dia, sem a rotina para me distrair. Comecei a sentir algo que há muito tempo não sentia: vulnerabilidade. E junto dela vieram as perguntas: por que agora? Por que eu? Por que assim? Mas a resposta não veio com estrondo. Ela veio no sussurro de uma presença que eu ainda não entendia. Eu só sei que aos poucos algo foi se abrindo dentro de mim. Como se aquela dor, aquele susto, aquele quarto frio fossem apenas o palco para algo maior que estava prestes a acontecer. E eu, que até então tinha tanto orgulho da minha independência espiritual, comecei a perceber que talvez, só talvez, Deus estivesse usando aquele momento para quebrar minha resistência, não por crueldade, mas por amor. Foi nessa brecha, nesse lugar de silêncio forçado e alma desarmada, que ele começou a agir, não com respostas prontas, mas com uma paz inexplicável, que tomava conta do quarto de vez em quando. Era como se algo, ou alguém, me visitasse ali, sem pressa, sem imposição. E nessas visitas silenciosas, eu comecei a lembrar daquela senhora do leito 17, da oracal dela, da serenidade no olhar. E me peguei pensando, como ela conseguia, o que ela tinha, que eu não tinha, e por que aquelas palavras que antes eu desprezava, agora ecoavam na minha mente como um refrão cheio de sentido. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o que começou naquele quarto de hospital não foi apenas um processo de recuperação física, foi o início de uma jornada interior, onde Deus, através do silêncio e da dor, me fez olhar para tudo aquilo que eu sempre evitei encarar de frente. E nesse caminho, quem me estendeu a mão foi justamente aquela que eu nunca tinha deixado se aproximar. Escreve aí, tô nessa jornada também. Naquela madrugada, o hospital parecia mais quieto do que nunca. Nem mesmo os passos apressados dos enfermeiros quebravam o silêncio como de costume. Eu estava acordada, com o corpo cansado, mas a mente inquieta. Havia algo em mim que não encontrava repouso. Uma mistura de medo, solidão e perguntas sem resposta. Foi então que eu ouvi, de novo, a senhora do leito 17 começou sua oração. Mas dessa vez foi diferente. A voz dela estava ainda mais suave, quase imperceptível. E mesmo assim, cada palavra parecia ecoar dentro de mim com uma força que eu não sabia explicar. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Quando ela disse isso, eu senti como se o tempo tivesse parado. Foi como uma flecha no coração, não de dor, mas de um reconhecimento profundo. Aquilo me atravessou. Eu, que tanto resisti, que tanto julguei, que tantas vezes disse que essa oração era inútil, me vi chorando em silêncio, sem entender muito bem o porquê. Era como se aquelas palavras tivessem alcançado um lugar escondido dentro de mim. Um lugar que eu mesma tinha trancado por medo, por orgulho, por ignorância. E foi ali que eu percebi: eu também era pecadora. Eu também precisava de intercessão. Eu também tinha medo da morte, medo da perda, medo do fim. E de repente, aquela oração, dita com tanto carinho por uma senhora frágil ao meu lado, se tornou meu pedido. Eu não repeti em voz alta, mas dentro do meu coração, eu me uni àquela súplica. Pela primeira vez, sem resistência, sem reservas. Pela primeira vez, eu deixei que Maria me abraçasse com aquelas palavras. Não houve luz do céu, nem visão extraordinária, mas houve algo ainda mais poderoso. Um encontro. Não com uma imagem, não com uma ideia, mas com uma presença materna que eu nunca tinha deixado se aproximar. Foi nesse instante que tudo começou a se reorganizar dentro de mim, como se eu tivesse permitido que a graça entrasse pelos lugares mais duros da alma. Agora, eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque aquele momento, aquela frase simples, rezada na madrugada, foi o ponto de virada de toda uma chave que abriu portas que eu nem sabia que existia. Comenta aí, tô nessa jornada também. Eu não esperava sentir aquilo. Não era o tipo de emoção que se planeja, que se provoca, que se entende. Era como se a oração dela tivesse atravessado o ar,
passado pela cortina entre os leitos e pousado direto no meu peito. E ali, Sam, pedi licença. Começou a tocar algo que eu nem sabia que existia. Meu coração, que por tanto tempo esteve em modo de defesa, simplesmente se desarmou. E sem que eu percebesse, as lágrimas começaram a cair. Silenciosas, insistentes. Não era dor, não era tristeza. Era outra coisa. Algo entre quebrantamento e alívio. Como se depois de tanto tempo eu finalmente tivesse sido encontrada. Aquela mulher não estava rezando por mim, não diretamente. Mas de algum modo, era como se estivesse... Cada palavra, cada rogai por nós parecia carregar meu nome sem dizer. Como se Deus, conhecendo os meus bastidores, tivesse escolhido aquele exato momento, naquela exata madrugada, para me alcançar através de alguém que nunca me falou uma palavra. E foi aí que algo muito profundo se moveu dentro de mim. Eu compreendi, sem explicação racional, que aquela oração não era dela, era nossa, era por mim, era comigo. Até então, eu achava que a oração era algo técnico, quase automático, uma sequência de frases decoradas, que os católicos repetiam sem saber direito o que diziam. Mas ali, deitada numa cama de hospital, sem forças, sem argumentos, sem escudos, eu entendi que existe um tipo de oração que nasce da alma e que encontra outra alma sedenta no meio do caminho. Não sei explicar como, só sei que aconteceu e foi ali, entre lágrimas e silêncio, que a graça começou a entrar. Não com barulho, não com espetáculo, mas com profundidade. Era como se a presença de Maria, que eu rejeitei por tanto tempo, se fizesse sentir de um jeito completamente inesperado ou maternal, discreto ou mais real. Pela primeira vez, eu não estava com medo de me aproximar. Eu só queria continuar ouvindo aquela oração. Só queria ficar ali, sentindo aquele consolo que não vinha de remédio nem do médico. Ben Hadusiu vinha da mãe. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque esse primeiro impacto foi apenas o início de uma transformação que não parou mais. Foi nesse instante que algo novo começou a nascer. Não uma nova religião, mas uma nova forma de ver, sentir e viver a fé. Comenta aí. Isso faz sentido para mim. No dia seguinte, o sol entrou pela janela do hospital de um jeito diferente. Não sei se foi o mesmo sol de sempre, ou se fui eu que passei a enxergar com outro olhar. A senhora do leito 17 estava sentada, enrolada num cobertor surrado, com o terço ainda entre os dedos. Trocamos um olhar leve, quase como quem reconhece uma conexão invisível. Ela sorriu. Um sorriso simples, mas cheio de paz. Foi então que eu, sem saber direito o que esperar, puxei assunto. Perguntei se ela havia dormido bem. Ela riu com doçura, e a conversa começou como quem semeia uma amizade sem pressa. Nada forçado, nada ensaiado, apenas verdade. Em poucos minutos, ela começou a contar pedaços da própria história. Falava com uma serenidade que me desarmava. Contou que perdeu um filho ainda jovem, que teve câncer 2 vezes, que o marido partiu há mais de 20 anos e que em todas essas fases escuras havia um fio invisível que a sustentava. A presença da mãe. Teve momentos em que eu não sabia o que dizer para Deus, mas eu sempre conseguia dizer Ave Maria. Isso já me bastava. Ela falou, com os olhos marejados, mas com um sorriso no rosto. Não havia um pingo de doutrinação ali, nenhuma tentativa de me converter, nenhuma cobrança ou julgamento. É só testemunho, só verdade. Enquanto ela falava, eu me sentia pequena, mas não num sentido negativo. Era como se meu orgulho estivesse sendo suavemente dissolvido, sem confronto, só pela beleza da fé vivida. Eu percebi que ela não conhecia todos os versículos da Bíblia de cor. Não sabia discutir teologia, mas conhecia algo que muita gente passa a vida tentando alcançar: intimidade com Deus. E essa intimidade tinha um caminho que, eu nunca considerei, e que agora se mostrava tão real. Maria, ela não me explicou dogmas, não falou de aparições, nem tentou justificar sua devoção. Só disse: ela nunca me deixou sozinha. Mesmo quando eu achei que tudo tinha acabado, eu sentia que a mãe estava ali. E isso me dava forças para continuar. E naquele instante, tudo fez sentido. Não era sobre religião, era sobre relacionamento. Era
sobre consolo. Era sobre uma mulher que havia descoberto que a maternidade de Maria era real, presente, acessível, e que isso fazia toda a diferença nos momentos mais difíceis. Agora, eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque entender o papel de Maria não é uma questão de doutrina, mas de experiência, de perceber como, em meio às nossas quedas e dores, existe alguém que intercede por nós com um amor silencioso, mas poderoso. Comenta aí. Tô nessa jornada também. Confesso que foi difícil admitir, até para mim mesma, que o algo dentro de mim estava se quebrando, ou melhor, se abrindo. Durante anos, construí uma estrutura rígida em torno daquilo que eu acreditava. Argumentos bem firmados, certezas inquestionáveis, julgamentos disfarçados de convicções. Eu achava que sabia tudo o que precisava saber sobre Maria e que o que eu sabia era o suficiente para rejeitar qualquer tipo de proximidade com ela. Mas, depois daquela noite e daquela conversa com a senhora do leito 17, alguma coisa começou a mudar. Como uma rachadura silenciosa num muro antigo, e uma pergunta começou a ecoar dentro de mim com força. E se eu estiver errada? Não era uma dúvida superficial. Era uma dessas perguntas que mexem com os alicerces. E se, durante todo esse tempo, eu rejeitei justamente aquilo que poderia me curar? E se esse amor maternal, que eu sempre chamei de idolatria, for na verdade uma extensão da misericórdia de Deus? E se for real? Essas perguntas não paravam. Elas me acompanhavam no silêncio do quarto, no corredor gelado do hospital, na hora das visitas médicas, nas madrugadas em claro. Era como se algo, ou alguém, estivesse, com delicadeza, desfazendo minhas defesas. Pela primeira vez, eu não sentia raiva, nem resistência, sentia curiosidade, sentia sede, e mais do que tudo, sentia vergonha. Porque percebi que por muito tempo, falei mal de algo que eu nunca tinha sequer escutado de verdade. Joguei pedras em uma realidade que eu nunca tive humildade de olhar com o coração. Era uma verdade oculta para mim. E agora ela começava a brilhar, não como uma imposição, mas como um convite. Um convite à transformação, à mudança de mentalidade, à entrega. Aquilo não era só sobre Maria. Era sobre mim, sobre a forma como eu tratava as coisas que não compreendia, sobre como o orgulho disfarçado de fé pode nos cegar para o que Deus quer revelar. E foi aí que algo novo nasceu, um desejo sincero de entender, de ir atrás, de ouvir, do me permitir. Comecei a lembrar de passagens que antes eu lia sem enxergar, como aquela em que, nas bodas de Caná, Maria percebe a falta do vinho e leva a necessidade direto a Jesus. João 2. Ela não faz discurso, não toma o lugar dele, não se exalta, apenas aponta com amor e confia. Fazei tudo o que ele vos disser. Como eu nunca percebi isso antes, ela não compete com o filho, ela conduz até ele. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque quando o coração começa a se abrir, até o que antes parecia absurdo se torna luz. E foi nesse momento que a conversão começou, não como uma troca de religião, mas como um novo olhar, um novo caminho, uma nova forma de reconhecer o agir de Deus. Comenta aí, isso faz sentido para mim? Foi num fim de tarde silencioso, no hospital, que algo começou a mudar dentro de mim, sem sinais visíveis, apenas um silêncio acolhedor e uma inquietação suave no coração. Olhei para a imagem de Nossa Senhora deixada por uma paciente e senti uma saudade estranha de algo que eu nunca tinha vivido, mas que minha alma reconhecia. O terço ficou ali por dias. Evitei tocar, com medo de estar traindo tudo o que aprendi, mas aquele dia, com o coração dividido, estendi a mão. Peguei como quem segura algo sagrado e, mesmo sem saber rezar direito, comecei Ave Maria. A voz falhou, as mãos tremiam, mas continuei, e algo aconteceu. Não era vazia, era presença real. Uma paz inexplicável me envolveu, como se cada palavra abrisse espaço para Deus agir. Naquele momento, com a primeira Ave Maria, algo foi plantado, uma semente viva de fé.
Maria não era mais um obstáculo. Era porta, era colo, era mãe. E, mesmo com dúvidas e velhos preconceitos, eu sabia, dali em diante, não haveria mais volta. A fé tinha deixado de ser teoria. Agora era encontro. E é sobre isso que eu quero continuar falando. Porque tudo começa quando a gente se permite dar o primeiro passo, mesmo com medo. É aí que a verdadeira jornada de fé começa. Comenta. Aí, tô nessa jornada também. Ela se foi numa manhã silenciosa, deixando o leito 17 vazio, mas não sem deixar algo eterno. Sua presença discreta, suas orações sussurradas no escuro, seus olhares cheios de paz, tudo isso plantou uma semente invisível em mim. Não sei se teve alta ou partiu para a eternidade, mas sei que desde aquele dia algo em mim despertou e nunca mais fui a mesma. A imagem de Nossa Senhora Aparecida que ela deixou permanece comigo, não como lembrança decorativa, mas como sinal vivo da transformação que começou ali. Eu, que antes zombava, que dizia com firmeza que Maria não salva, fui entendendo que Maria não compete com Jesus. Ela aponta para Ele, ela prepara, acolhe, ensina a confiar no silêncio do hospital, sem culto, sem música, sem pregação. Encontrei algo que rompeu as barreiras do que eu achava saber. Uma presença serena, um amor que me conduziu pelas mãos de Maria direto ao coração de Cristo. Não foi sobre mudar de religião, foi sobre mudar de olhar, sobre deixar Deus agir do jeito dele. Hoje, a devoção que nasceu ali virou abrigo. Quando me veio fraca, em crise, já não estou só. Fecho os olhos e rezo, e naquela prece, sinto novamente o abraço invisível que me alcançou naquela madrugada. A presença dela ficou. E agora eu quero te convidar a mergulhar mais fundo nisso, porque pode ser que essa mesma suavidade que me tocou esteja sussurrando o teu nome agora, chamando, acolhendo, esperando você dar o primeiro passo. Comenta. Isso faz sentido para mim. Se você ficou comigo até aqui, é porque algo dentro de você foi tocado também. Talvez tenha sido uma lembrança, uma dúvida antiga, ou aquela vontade de viver uma fé mais profunda e verdadeira. E é justamente por isso que eu te convido a continuar caminhando comigo por aqui. Esse espaço existe para isso, para acolher quem busca, quem sente, quem questiona e, acima de tudo, quem acredita que o amor de Deus pode chegar até nós de formas inesperadas, como chegou até mim, pelas mãos de Maria. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa um like aqui. Isso ajuda a espalhar essa mensagem e mostra que essa conversa vale a pena. E me conta nos comentários. Eu amo Nossa Senhora Aparecida. Assim, eu sei que você chegou até o final e que de algum jeito essa história também encontrou espaço no seu coração. E se quiser continuar nessa jornada comigo, se inscreve aqui no canal. Ainda tem muita coisa para viver, descobrir. Tem um vídeo aqui do lado que complementa tudo isso que a gente falou. Clica e continua comigo por lá. Vai ser especial.